libertados. Clarence Chance e Benny Powell foram presos em 75 pela morte de um xerife. A defesa garante que as provas do assassinato foram falsificadas pela polícia. Os parentes dos dois já estão preparando a festa da liberdade. E chegou agora a confirmação. A Justiça de Los Angeles considerou que os dois homens que passaram 17 anos na cadeia são inocentes. O julgamento do supermafioso dos anos 90 revela um novo espectador que troca os tribunais dos filmes de Hollywood pelos dramas do dia a dia. Os americanos lançam a nova mania: acompanhar o que se passa nos tribunais pela TV. Um advogado resolveu aproveitar e ficou milionário criando a TV dos julgamentos. Os ingredientes são os mesmos do cinema. Quanto mais sexo, mentira e escândalo, melhor. Briga no tribunal virou show de TV. No final do ano passado, os Estados Unidos pararam para assistir pela TV a sabatina sexual do juiz Clarence Thomas. Acusado de abusar sexualmente da ex-colega Anita Hill, Thomas fez as 3 maiores redes americanas interromperem suas programações normais e transmitirem ao vivo as 10 horas de depoimentos. Para saciar este apetite judicial dos americanos, um advogado criou uma TV a cabo que transmite 24 horas por dia os julgamentos que deixam o espectador sem fôlego. Em 8 meses de vida, o novo canal já se tornou líder de audiência em diversos horários. O auge do sucesso veio durante o julgamento de William Kennedy Smith por estupro. Todos queriam ver um Kennedy ao vivo e a cores, contando detalhes picantes da noite fatídica. As confissões do canibal Jeffrey Dahmer arrepiaram milhões de telespectadores que nos últimos dias acompanham aflitos o processo que envolve 4 policiais acusados de espancar um motorista negro. Mas é o julgamento do Al Capone dos anos 90, o mafioso John Gotti, que tem ultrapassado o estreito limite entre ficção e realidade. O poderoso chefão da máfia nova-iorquina levou ao tribunal artistas como Mickey Rourke e Anthony Quinn. Os atores dizem que vão para fazer uma espécie de laboratório profissional, mas o temido mafioso só não apertou a mão do ator, o que os seguranças impediram. Enquanto cada um escolhe o julgamento que prefere, a TV Tribunal 24 Horas já prepara os próximos 300 casos do ano e já garantiu a transmissão da audiência que pode dar a liberdade a Charles Manson, o homem responsável pela morte da atriz Sharon Tate no massacre de 6 pessoas na casa do diretor Roman Polanski. Mais uma vez, ficção e realidade se confundem numa estranha sede de justiça. Liquidação no céu. As companhias aéreas brigam pelos passageiros e viajar para o exterior fica mais barato que voar pelo Brasil. E o pesadelo de Mike Tyson. O júri se reúne amanhã para decidir a pena do boxeador condenado por estupro. Ryder, e dê férias para os seus pés. Essa gente competente, eficiente, inteligente é a cara do Itaú. Essa gente que é artista, progressista, especialista é a cara do Itaú. Quem faz o mundo que a gente vê é essa gente. É feliz, independente, é. Cada novo dia é uma nova vida. Para essa gente que é a cara do Itaú. É a cara do Itaú. Kaiser, uma grande cerveja. Ninguém pode negar. Futebol 92, oferecimento Banco Itaú. Cerveja Kaiser.
e Raider. Quem sair de férias agora pode economizar algum dinheiro. Em São Paulo, pressionadas pela crise, as agências de viagens estão fazendo liquidação de passagens aéreas. Mas os descontos podem acabar logo. Amazônia, Estados Unidos ou Europa, não importa. O que vale é a vontade de conhecer um lugar diferente durante as férias. O bolso nem sempre ajuda, mas nesta época as companhias aéreas estão cheias de promoções. Estas bancárias iam para o Nordeste, mas com o mesmo dinheiro vão para os Estados Unidos. A cólera está assustando a gente. Então a gente resolveu ir para Miami para fazer algumas compras, para conhecer. E pelo preço, principalmente. E não é para menos. Uma passagem da ponte aérea entre São Paulo e Rio custa 356 mil cruzeiros. Um voo até Assunção, capital do Paraguai, sai por 310, 15% a menos. Voar até Fortaleza custa 1.123.000 cruzeiros. Viajando sem serviço de bordo, após as 10 da noite, o preço cai para 786 mil cruzeiros. Com apenas 93 mil cruzeiros a mais, dá para ir até Miami, nos Estados Unidos. É que no mercado internacional, a concorrência começou já há alguns anos e vem cada vez ficando mais forte. No mercado brasileiro, a concorrência tem pouco mais de um ano. Antes era um mercado totalmente regulamentado. Juntando baixa estação e crise econômica, as empresas aéreas não tiveram outra alternativa a não ser liquidar seu único produto, as passagens aéreas. Tem companhia que está dando até 40% de desconto nos bilhetes. E parece que essa estratégia está funcionando. Mas todo esse movimento pode acabar logo. Segundo os agentes de viagem, o Ministério da Aeronáutica deve publicar nos próximos dias uma portaria limitando os descontos oferecidos pelos voos fretados. Qual é a opinião da ABAB sobre essa portaria? Ela está saindo no momento em que a concorrência ia levar à autofagia tanto as companhias de fretamento quanto as companhias de linha regular brasileira. A CBF e a Rede Globo vão patrocinar em 92 o prêmio Charles Miller para o que há de melhor no futebol brasileiro, inclusive o respeito à disciplina esportiva. O prêmio é uma homenagem ao pioneiro do futebol no Brasil, que trouxe da Inglaterra desde a medição do campo até as regras do novo esporte. Lançado agora à noite no Rio, o prêmio vai distinguir não apenas os melhores jogadores em suas posições, como vai destacar a equipe mais disciplinada. O lançamento contou com a presença do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Demos o nosso imediato e incondicional apoio a esse prêmio, que tem inegavelmente um grande objetivo, que é de incentivar os jogadores, estimular as equipes, premiar os hábitos e motivar a torcida. Apoiamos a iniciativa do prêmio e aplaudimos a lembrança do nome de Charles Miller. Na noite do lançamento do prêmio Charles Miller, São Paulo e Corinthians não festejaram com gols e ficaram no 0 a 0 no jogo atrasado da 9ª rodada. Juca Kfouri. O São Paulo pintou e bordou no primeiro tempo, mas não marcou. O atacante Miller, que definitivamente não é o Charles, perdeu um gol tão feito, mas tão feito, que até o William Bonner faria. No segundo tempo, a partida foi bem mais equilibrada e o empate acabou sendo bom para os dois. Agora, com todos os times com 10 jogos e tendo ultrapassado a metade do campeonato, o Corinthians assumiu a 6ª colocação e o São Paulo ficou mais perto do grupo dos 8 primeiros que se classificam para as finais. No sábado, o São Paulo estará em Recife para enfrentar o duríssimo Sport. E no domingo, o Corinthians, sem Marcelo Ezequiel, que levaram o 3º cartão amarelo, faz o clássico contra o desesperado Palmeiras. Vem mais emoção por aí. Tudo graças ao grande Charles Miller, o responsável por essa maravilhosa brincadeira chamada futebol no Brasil. Um dos maiores demolidores do boxe mundial, o ex-campeão de pesos pesados Mike Tyson, vai passar essa madrugada sonhando com o maior nocaute da sua vida. É que logo de manhã ele vai conhecer a sentença de um tribunal em Indianápolis, que já o considerou culpado de estupro e de outras 2 acusações menores. O grande pugilista pode pegar até 60 anos de cadeia. Acostumado a surrar seus adversários até que eles não consigam mais se levantar do ringue, Tyson não conseguiu se livrar do mesmo destino. E diante de Buster Douglas, acabou sofrendo o primeiro nocaute de sua carreira de demolidor.
Mas essa derrota, mesmo surpreendente, parece brincadeira de criança diante do que ele vem apanhando nos tribunais. E o mais irônico nessa coleção de derrotas pela justiça é que os seus adversários de agora nunca vestiram uma luva de boxe. Ao contrário, às vezes chegam a tirar a roupa. São todas elas mulheres e com um detalhe em comum: adoram tirar dinheiro do boxeador. Ao todo, somam 6 perigosas peruas, a começar pela primeira mulher de Tyson, a atriz Robin Givens, que pede no tribunal uma indenização de 125 milhões de dólares por danos e prejuízos causados por Tyson durante o matrimônio. No total, a dívida do boxeador reclamada na justiça pelas supostas vítimas de seu apetite sexual atinge a bagatela de 300 milhões de dólares. Isso sem falar nas custas dos processos. Talvez seja mesmo melhor para o ex-campeão mundial ir parar na cadeia do que continuar em liberdade, mas terminando literalmente na lona. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite, até amanhã. Rede Globo, Vale do Paraíba. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil.